Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a Shirley Rios, ela que é especialista em tecnologia e CEO da StartDev. Shirley, que prazer te receber novamente aqui no nosso programa. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. É um enorme prazer estar novamente. Shirley, você é uma mulher de Brasília, natural do Gama, que eu fiquei Sim. sabendo. E você começou na tecnologia muito cedo. Gostaria Aham. que você relembrasse o seu começo lá na capital federal e explicasse o porquê da tecnologia. Bom, meu começo lá, assim, eu vim de uma família bem simples. Então, é um pai garçom, uma mãe dona de casa, barra autônoma, né? Tentando ali também contribuir com a renda da casa. E a motivações que meus pais me deram era de seguir uma carreira no qual eu pudesse, né, ter uma vida bem estruturada, diferente da deles, e que pudesse também ter a liberdade que eu sempre quis, que eu sempre queria muito, a liberdade geográfica, viajar. Então, lá em Brasília, a parte de tecnologia em si é um pouco, como posso dizer, mais engessada, né? Não temos muita liberdade, as empresas não têm tanta liberdade porque realmente ele tem que seguir aqueles padrões do governo. Então, a maioria das empresas são voltadas para desenvolver softwares ali para o governo. Acaba que a visão que eu tive, assim, uns 5 anos iniciais da minha carreira foi de que a gente não tinha muita liberdade, digamos assim, de expressão, né? Codificando. E depois que eu migrei para empresas, tipo, de São Paulo, né? De fora também, quando eu trabalhei. Então, lá eu pude entender, assim, que eu tinha essa liberdade e devido ao negócio em si no qual eu estava ali trabalhando, que era do governo, me limitava. Então, não é a questão de eu, programadora, ter limitações para criar, né? Mas a empresa no qual estabelece as regras, a gente às vezes fica um pouco limitada. E como foi quando você saiu da faculdade? Você já pensava em empreender ou não? Não, nem me passava pela mente, assim. Empreender, pra mim, era algo, assim, que... primeiro eu colocava que era de outro mundo, tipo, muito difícil, não vou absorver isso, é mais fácil eu só atuar mesmo como engenheira de software. E aí segui por isso por uns 6 anos da minha carreira atuando na área. Depois, quando eu fiz um intercâmbio pra Califórnia, que lá as pessoas começavam a me questionar bastante, tipo assim, nossa, você já fez seu milhão? E eu, gente, que milhão. Aí depois, você tem uma empresa, você tá criando uma empresa? E eu, não acredito, você só trabalha para outras pessoas? Eu, não, mas você tem uma mente brilhante, você já é desenvolvedora. Por que não usar isso ainda para potencializar e criar alguma coisa? Porque lá eles têm muito essa mente, né, de startup, empreendedorismo. E foi quando eu comecei a olhar mais com um olhar do tipo, que bacana, eu posso fazer isso, mas ao mesmo tempo eu ainda tinha muitos bloqueios que me impedia ali realmente de acreditar que eu era capaz. Ou seja, você nem pensava nisso, não passava pela sua cabeça Não, mesmo. de forma alguma. Eu sempre olhava num olhar do tipo, tá, só pra concordar com a pessoa. Mas no fundo até parece, eu não dou Até... conta. O que é uma grande bobagem, né, Shirley? Nós Exato. mulheres podemos fazer tudo. Esse é um jargão assim até encardido, batido, né? Nós podemos estar onde a gente quer estar, Isso, né? exatamente. E aí eu gostaria de tocar nesse ponto. Quais foram os maiores desafios também no comecinho pelo fato de ser mulher numa área majoritariamente masculina? Foram grandes, né? Iniciando pela faculdade, no qual os professores não me estimulavam tanto, que desde o início que eu tive contato com programação na faculdade, eu me encantei. Eu falei, nossa, que legal, eu consigo fazer tanta coisa, possibilidades legais. Eu adorava também questão de lógica em si, né? Eu ficava, nossa, que legal, a gente pode criar soluções baseadas em algoritmos e tal. E os professores meio que me davam um balde de água fria. Shirley, a maioria dos desenvolvedores são homens, acho que talvez é uma área que você não vai se dar muito bem, nananã. Você deve estar iludida porque a faculdade você vê isso aqui, a montanha de coisa que é ser um programador. E eu sou um pouco assim, eu preciso, às vezes, quando eu quero muito alguma coisa, provar, mesmo que as pessoas me falem que talvez não vai me caber, mas para eu ter certeza que aquilo realmente não era para mim. Então foi quando eu comecei a correr atrás de estágios que fosse realmente na área de programação. Porque quando você está na faculdade de TI, surgem vários estágios para dar manutenção no computador, essas coisas que não era especificamente para programação. E aí eu corri atrás e achei um estágio, consegui passar e tudo mais. E aí no estágio foi quando eu vi, é isso que eu quero. E aí foi onde eu comecei a focar na minha carreira.
Aí você se apaixonou totalmente. Sim, sim. Pela programação, especificamente. Sim, me identifiquei justamente com programação. Sendo assim, no início eu ainda tinha, né, aquele temor pelo que os professores falavam. Minhas amigas que faziam também o mesmo curso, elas ficavam muito mais para a área de negócio, né, área de dados ali. E aí eu ficava me sentindo aquele, né, patinho feio, assim, gente, eu não tô indo com a manada, será que tá certo isso? E só que ao mesmo tempo, dentro de mim, né, tinha aquela certeza, não, tenta, né, melhor você tentar do que você depois seguir para uma área que as pessoas acham que é melhor para você e depois não é. E não ir com a manada é muito desafiador, né, Chico? É muito. Tem algum momento crucial da tua carreira que te lembre, assim, esse fato redirecionou a minha vida? Teve. Quando 2 anos eu trabalhei como desenvolvedora júnior, a gente tem 3 estágios de evolução na carreira, júnior, pleno e sênior, né? Depois de sênior, você pode ir para vários segmentos, especialista, tech lead, etc. Então, eu estava ali no inicial, 2 anos como júnior, e aí recebi uma proposta de uma outra empresa para trabalhar com uma linguagem diferente, para trabalhar sendo tech lead de homens, né? Ou seja, além de desenvolver, eu ainda ia liderar os júniors, todos homens. Tech lead é uma líder de equipe. Exato. Só traduzindo aqui para o pessoal que não é de tecnologia. Exato. E aí, além de atuar, né, fazer o meu serviço ali, eu teria que dar suporte aos júniors, ficar vendo código, auxiliando, etc. E o detalhe que eu não pensei também, depois que eu fui ver, era que a maioria era mais velho que eu. Eu tinha 24 anos, então a metade do time já tinha mais de 28, 30, 35. E foi desafiador liderar também, né? E por que você acha que você foi a escolhida para liderar homens mais velhos, também com experiência? A que você atribui essa escolha do seu chefe na época? Eu acho que ele tinha a visão mais que eu poderia sair um pouco da área de tech, né, desenvolvimento, e depois só seguir para a área de liderança, só liderar. Então, ele queria fazer essa transição, eu não aceitei a princípio, então ele falou, não, vamos fazer assim, você continua codificando e liderando, e depois você sente se faz sentido você só partir para a área de liderança, e assim eu fiz. Então, por isso que eu topei também, porque se fosse só para, não, eu só quero que você lidere os meninos e tal. E aí foi quando eu descobri, né, o quão desafiador é também liderar, entender e também se portar, né, como líder e profissional ao mesmo tempo. Tive que correr muito atrás para aprender muita coisa, porque era uma tecnologia nova que eu não estava acostumada, um cargo diferente, novo, né, desafios novos. Mas quando a gente entregou nosso primeiro projeto, como time ali, nossa, aquilo foi gratificante, tipo, poxa, a Shirley de um ano atrás jamais imaginaria entregar grandes projetos, fazer grandes coisas assim com tecnologia e ainda mais liderar. E nessa fase, qual foi a principal lição que você aprendeu como líder ali? O que é mais importante para uma mulher que lidera, na sua opinião? Eu acho que o mais importante é você saber o seu lugar, né? Porque como mulher, primeiro as pessoas já te julgam um pouco naquele sentido, realmente é muito boa, tech, né? E talvez querer me levar só para o lado da liderança, achando que isso poderia ser o melhor caminho também para mim. E eu consegui provar os dois lados, né? Eu conseguia liderar e conseguia também entregar, né, com valor ali o software que era solicitado. E eu acredito muito que a gente entendendo quem somos e não se encaixar por padrões, porque querendo ou não, o meio, né, ele quer, às vezes, te levar para um lado que eles estão visualizando que é melhor para você. Mas será que é melhor mesmo? Então, como eu sou um pouco, acho que teimosa nesse sentido, né? Eu gosto de provar ali que eu dou conta, sim, que eu sei, que eu tenho um direcionamento não tão claro, mas que eu acho que o que eu quero é melhor do que você me propõe. E assim, eu acho que vale para quase tudo que eu já fiz na minha vida, né? Não sair ali das minhas raízes, né? Ter os meus princípios bem consolidados e não me corromper com qualquer proposta que me venha, assim, a achar que seria melhor para mim. Você acha que ter um objetivo muito claro te faz não sair da sua rota? Ou isso é muito senso comum? Não, eu acho que isso é essencial, na verdade, né? Porque eu conheci vários profissionais que saiu da rota justamente por isso. Então, eu acho que é uma das coisas essenciais, na verdade, né? Você tem que ter como princípio. Então, minha mãe, meu pai sempre me deram muito bem os princípios ali. Falou, ó, isso é que a gente pode te dar e isso que se você levar pro resto da vida, você vai ter como uma bagagem e respeitada, né? Por todo mundo.
Então, às vezes, nesse meio, querendo ou não, você pode sim ser influenciada. Muito bom. Qual é o nome dos seus pais? João e Nazinha. Um beijo, então, para o João e para a Inazinha. Com certeza eles vão acompanhar esse podcast, assim como a nossa entrevista na Rádio Capital ontem, que foi maravilhosa. Exato. E eu quero contar para vocês, para a audiência aqui da IPTV e também o pessoal que acompanha nosso podcast pelo YouTube e pelo Spotify, a gente teve uma pergunta muito boa da Bruna Leite, uma ouvinte lá da Rádio Capital, que foi a seguinte: você é tão despadronizada, e isso é tão legal. Você teve algum momento da sua trajetória que você ficou surpresa com o excesso de preconceito por você ser mulher, por você ser bonita? Sim, sim. Principalmente quando eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo fotográfica e às vezes caía no meio da semana após expediente. Então eu tinha que ir bem arrumada, unhas feitas, cabelo, né, feito, etc. E as pessoas ficavam até brincando se eu ia pra uma entrevista depois. Você tá indo numa entrevista? Agora ela está numa entrevista. Alô, você que julgou, ela está aqui comigo. E aí, eu falava, não, é só um trabalho que eu tenho que fazer depois e tal. E nisso começou, algumas pessoas, já tá querendo migrar de área. Eu sabia que você não era boa nessa área, que a área de modelo vai ser melhor pra você. E eu, Gente, que audácia. Se me falam isso, e o mais interessante é que partia não era dos profissionais de programação, era de mulheres, né? Então, quando até mesmo uma vez, eu lembro que eu fui entregar um software para um cliente e um dos profissionais que estava trabalhando comigo no mesmo time, ele estava fazendo freelancer e esse freelancer, ele tinha uma necessidade de uma linguagem específica que ele não dominava. E nisso, a gente conversando, ele falando, eu falei, não, eu já trabalhei com essa linguagem, se você quiser ajuda e tal, eu posso te auxiliar. Não, obrigada, né? E depois de um tempo, eu fiquei sabendo por outro profissional, que era amigo meu, que ele comentou, né, e falou, a Shirley se ofereceu para ajudar, mas eu acho que ela não dá conta não, né, e tal. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive, assim, certeza de que alguém falava a respeito, né, do meu lado profissional. E, por fim, essa pessoa me procurou depois, eu não falei nada, né, que o outro me falou, aquela fofoca, né, mas ele me procurou e me pediu ajuda. E aí eu entreguei, né, fiz os trabalhos, e depois disso a gente ficou até mais amigos. E o mundo dá voltas. Exato, né, então assim, não foi muitas. Assim, foi um baque quando eu recebi aquele comentário, né, mas depois eu pude provar que ele estava errado. E como você lida com as críticas, Shirley? No início você não lida. No início você fica, às vezes, até argumentando se o que eu tô fazendo de errado, como eu poderia passar uma imagem melhor. Eu cheguei até um tempo a não me vestir da forma que eu gostava de me vestir para ver se eu era mais aceita. Isso ocorreu justamente depois de uma entrevista que eu comentei na rádio que eu fiz, que era para a área de programação. Chegando lá, eles me levaram para fazer entrevista de RH. E aí depois que eles viram que eu tava numa entrevista errada, e eles, desculpa, porque eu pensei que isso era para RH, nunca vi uma mulher para entrevista de engenharia e tal. E aí eu vi que eu tava quebrando padrões, porque até eu terminar a faculdade, atuei uns 3 anos ainda na área e não tive contato com mulheres que também programavam, e muito menos referência, né, de mulheres. Referência que eu tinha dos livros, né, a primeira mulher que criou o algoritmo, a mulher, assim, tem várias mulheres que criaram linguagens e colaboraram muito para o início dessa área de tecnologia. Então, eu só tinha esse conhecimento técnico e de universidade, acadêmico, sobre mulheres. Não tinha na prática, tipo assim, eu também codo. Então, quando eu comecei a trabalhar, literalmente, em conjunto com par com mulheres, eu comecei a ver que o mercado estava mudando, as pessoas já estavam começando a aceitar. Era mais fácil quando falava assim, você trabalhou com o quê? Eu, com programação. Você não tem cara que você trabalha com programação. No início, eu levava pro lado ruim. Nossa, que triste, né? Não tenho a cara. Hoje em dia, eu acho ótimo. Legal, obrigada por não parecer, mas eu trabalho. As pessoas são muito visuais, né, Shirley? Sim. Não tem jeito. A nossa sociedade é muito visual. A gente tem que passar por cima disso e saber que nosso objetivo é muito maior do que o que os outros pensam. Exato. E que bom que você continuou, que bom que você está aqui comigo. E você fundou a Start Dev, que é a sua empresa, você é CEO. Gostaria de saber, foi logo depois que você voltou da Califórnia que você já fundou? Como é que foi? Vamos voltar para a timeline da sua história. Bom,
Quando eu voltei da Califórnia, estava começando a pandemia, né, no final de 2019, e aí eu só fiquei na ideia, né, o que eu faria? Na verdade, eu não tinha nem a intenção de criar um curso em si, mas eu já fazia isso em paralelo, porque minha irmã, ela é formada em engenharia de alimentos, e ela migrou para a área. Então, ela me pedia ajuda, né, me pedia dicas ali, e tudo aquilo que eu não tive de suporte no meu início, eu conseguia contribuir para ela, né? Porque é legal quando você sente aquilo que você pode agora fazer pelo outro que não fizeram por você. E aí eu comecei a compartilhar com ela compartilhava com umas amigas que também tinham interesse. E aí a galera eu vi que estava crescendo, querendo, né, ser ajudado ali. E aí foi quando, na pandemia, teve aquele boom na área, né? Muita gente querendo entrar. E aí, estando perto delas também, eu vi a necessidade do que as empresas pediam e o que elas não conseguiam encontrar estudando sozinhas, né? Então, tem um plano de estudo, tem um direcionamento, uma mentora para te guiar, porque a área é muito vasta. Então, se você tentar iniciar hoje por conta própria, você tem uma assim, bagagem gratuita na internet, tem muita. Mas você não vai saber se direcionar corretamente para aquilo que realmente vai ser o caminho certo para você seguir. Então, eu comecei a fazer toda essa triagem. E quando eu trabalhei na Nike, a gente também recebeu muita gente, né, vindo nessa velocidade que estava precisando na pandemia. E foi quando eu vi ali uma abertura. Eu falei, olha só, já ensino no serviço, já ensino fora dele. Eu vou fazer um curso, então, para capacitar essas pessoas que estão iniciando na área. E aí foi quando surgiu a ideia. Ou seja, um oceano azul ali na Exato. pandemia. Né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Isso aí é muito senso comum também. Foi Isso. assim para você? Eu comecei o meu curso de forma gratuita mesmo. Então, eu ensinava no YouTube, comecei a ensinar em grupos de estudo no Telegram, fazia meets com a galera. E aí, foi quando eu via que a adesão inicial era bem grande, né? A galera que é de graça e tal, vai. Só que, às vezes, infelizmente, nem todo mundo dá valor naquele seu tempo que você está dedicando ali para ensinar, né? O esforço que você está fazendo. E, às vezes, o valor que eles dão é pelo aquilo que é suado, né? Às vezes, se você pagar, você dá um pouco mais de credibilidade, poxa, investir aqui, é melhor eu dar atenção nisso. Então eu senti que, assim, da grande massa que entrava, alguns permaneciam e de fato focavam. E aí foi quando eu comecei a ficar muito trabalho, né? E falei, não, eu vou começar a vender o curso ao invés de só dar ele gratuito. Aí abri por um preço bem simbólico mesmo, para ver se a galera tinha adesão e também para ver se fazia sentido, né? Se estavam tendo ali um reconhecimento daquilo que eles estavam estudando. Aí foi quando eu vi que deu certo, eu falei, legal. E aí comecei a investir ainda mais no curso e aí foi como surgiu todo o contexto. Você teve dificuldade em precificar o seu produto? Muita. Isso é uma coisa muito comum entre mulheres, né? Por que você acha que a gente tem essa dificuldade em precificar o nosso trabalho? Antes de entrar na faculdade, eu tive bolsa de 50%, então eu tinha que trabalhar para pagar essa outra metade. E eu fui trabalhar de vendedora, uma pessoa tímida, que não falava alto de forma alguma, e principalmente falar com pessoas era um medo meu. Então eu acho que ter atuado antes de trabalhar literalmente com programação na área de vendas me proporcionou um pouco desse bloqueio na minha timidez, e a minha comunicação melhorou também. Então, assim, no início era aquelas coisas tipo, vou te demitir porque você fala baixo. Tipo, a questão não era que eu não vendia. Eu vendia e era até uma das melhores vendedoras. Mas a questão era da minha forma de ser tão tímida. O comportamento que pesava. Exato. E aí foi quando eu comecei a trabalhar mais isso, né? Porque é chato você receber a crítica e aceitar que aquilo realmente é um defeito. E eu fui trabalhando isso e melhorando. Então, quando eu comecei a vender meu curso, eu fui tentar lembrar da Shirley vendedora. Gente, peraí, como é que eu precifico o negócio? E aí foi quando eu comecei a comprar livros, e aí eu vi que eles falam, né? Primeiro testa o produto. Eu já tinha testado gratuitamente, mas eu não sabia se a pessoa que pagou tinha aquela mesma relevância da pessoa que está estudando gratuitamente, que não vai me cobrar porque é gratuito, né? Então, eu fiz um preço especial de abertura para sentir como os alunos iam aderir ao curso, ver as necessidades que eu poderia ainda incluir dentro do curso para deixar com um formato mais redondo. E aí sim eu joguei um preço final mesmo para ele. Quem são os seus alunos hoje, Shirley? São vários. Eu tenho desde pessoas entrando hoje
né, na faculdade, outros que não querem fazer a faculdade, já querem entrar na área, né, tem essa possibilidade, ali dos seus 18, 19, 20 anos. E tem também a galera, né, que já é aí com transição de carreira, já atuava em outra área, já tem mais de 30, 40, tem aluno até de 55 anos. Tem aquele aluno em transição de carreira também. Isso, em transição de carreira, eles têm justamente essa dificuldade maior, né? Principalmente por ter esse peso de, minha idade vai influenciar, será que eu vou ser contratado por ter tantos anos? Então, assim, eu tenho que trabalhar, por isso que eu trabalho mentoria também dentro do curso, para até dar um mindset diferente para o pensamento deles, né? Porque potencial eles têm. E às vezes bloqueia bastante essa questão da idade. Quais são as vantagens de se trabalhar com programação, com tecnologia atualmente, Shirley? Infinitas. É uma apaixonada por tecnologia, afinal, falando que tá na minha frente. Eu preciso aprender muito sobre tecnologia, viu, Shirley? Eu confesso. E é muito legal ver uma mulher assim, jovem, bacana como você, Obrigada. Ensinando, né? Sim. Mas quais são as vantagens, então? Tem várias, né? Como eu disse, tem infinidades. Tem pessoas que trabalham mais como empreendedor mesmo, quer aprender a programar para fazer algo específico, para uma demanda reprimida que ele já conhece e que se ele aprender, ele mesmo vai gerenciar e criar a sua própria empresa. Então, tem outros que já gostam também da área. Eu quero fazer isso não como hobby, às vezes já estuda ali um pouquinho, mas não tem muito conhecimento base para entrar em mercado. Aí gera esse interesse também. Mas a tecnologia proporciona, assim, o que você quiser e se especializar naquilo, ela vai te proporcionar. Então, uma liberdade para você criar seu próprio site, seu próprio blog, ou seu próprio sistema para sua empresa, fazer uma gestão de alguma coisa. Você também, às vezes, não precisa literalmente pôr a mão na massa, né? Você pode ter o conhecimento e quando você for contratar profissionais, você já sabe se aquele preço estipulado é válido ou não, porque você já tem conhecimento do que ele vai fazer de fato. Então fica muito mais fácil também de você fazer gestão disso. Então tem pessoas que procuram entender e aprender um pouco de TI somente para isso, para quando contratar serviços não ser enganados e ter noção do que de fato é feito. Muito bom. É pura criação. A gente pode dizer que programação é criação Sim, também? Exato. Você pode criar desde um software para o celular, um app. Você pode criar o mesmo também, híbrido, que a gente chama, que você pode acessar pelo seu desktop, notebook e acessar pelo celular. Você pode criar um sistema compartilhado só de mensageria, mandar mensagens para sua equipe e ter tudo ali centralizado num ponto focal. Enfim, você pode fazer gestão das suas próprias finanças, programar um sistema só para isso. Nossa, eu tô precisando fazer seu curso, então, Shirley. Os seus cursos são vários, não é verdade? Eu queria que você contasse. Sim. Tem o Start Dev, que é para iniciantes na área, e tem as mentorias, que são para os profissionais que já atuam e querem escalar no mercado. Então, eu dou essa mentoria individual, né, de programadores, e também esse iniciante aí. Eles têm a mentoria, mas é uma mentoria mais focada ali para a entrada de mercado. Além da precificação, qual foi outro desafio que você possa dividir aqui com a gente? Gestão de tempo foi a primeira, porque como eu comecei algo em paralelo com uma atividade que eu já exercia, então ter o tempo ali para fazer gestão dessa nova empresa e também fazer gestão dali da minha carreira. Então isso em paralelo no início foi um pouco chocante, assim, porque eu cruzava muitos horários ou estava um pouco perdida, então comecei a ter mais organização na gestão de tempo. E depois eu tive aqueles outros problemas iniciais que acho que todo empresário tem, né? De contábil, de entender ali como a sua empresa vai funcionar e como você tem que fazer a gestão dela. E designar, né? Tipo, dar ali aquilo que você faz com tanto amor, mas que você não tem mais tempo para fazer, dar para uma outra pessoa ser responsável por isso, às vezes é um pouco difícil abrir mão. Delegar. Exatamente. Outro dia eu entrevistei uma advogada maravilhosa, a Gabriela Pereira, um beijo, Gabriela, e ela falou, eu tinha um problema que era o oposto, eu não tinha medo de delegar, eu delargava as funções, e o que é muito raro, isso, né? O que é muito raro, mas é realmente um desafio muito comum esse. Shirley, eu vou pedir agora um tempinho pra você, porque eu vou ter que chamar o intervalo aqui na IPTV, fica aí ligado que a gente já volta, tá bom? Estamos de volta aqui com o Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a honra de entrevistar a Shirley Rios, ela que é especialista em tecnologia e CEO da Start Dev.
Shirley, você que é uma referência em tecnologia, aí muita gente te conhece, a gente estava andando aqui pelo nosso estúdio, falando com algumas pessoas e algumas delas disseram, eu conheço você de algum lugar. Como é ser referência na sua área com 35 anos? Tem sido uma experiência bem diferente. Confesso que eu busquei ser referência justamente por não ter uma referência feminina e falei, por que não ser a primeira? Então, ter pessoas que quando eu vou em eventos ou palestras estão sempre falando que de alguma forma o meu conteúdo impactou ou ajudou ou transformou a vida delas. Então, não só mulheres, mas homens também. Então, isso é gratificante porque acho que faz você ter mais certeza do que você está no caminho certo. É isso, né, Shirley? Fazer a diferença tem tudo a ver com o nosso programa, que é o canal de Quem Faz a Diferença. Então, estou muito feliz em tê-la aqui conosco, falando sobre a sua trajetória, que é muito bonita, né? Que você é uma pessoa muito determinada. E isso é muito bacana. Eu gosto de perguntar para os meus entrevistados o que é sucesso. Porque eu desconfio muito dessa palavra. É muito subjetivo. O que é sucesso para você? Mas eu quero te perguntar como você mede o seu sucesso? Como é que você faz para medir mesmo? Nunca medi, na verdade. Quais são os indicadores, então? Eu acho que cada um tem o seu, como você disse, né? Não dá para dizer uma palavra o que seria o sucesso para uma pessoa. É muito subjetivo para cada pessoa. E eu acredito que o sucesso, para mim, é ter conquistado as coisas que eu conquistei, né? Ter chegado aos meus objetivos e criado outros maiores e ter saúde para conquistar isso, né? Então, acho que é um grande sucesso. Às vezes as pessoas buscam tanto por algo, esquece de se cuidar, de ter saúde, de ter ali também a questão que eu acho fundamental, né? Ter uma religião, ter em alguma crença em algo que vai te mover, que vai te sustentar e não vai te corromper aonde você quer chegar. Minha próxima pergunta era justamente essa: o que te move na vida? O que te faz levantar da cama, trabalhar bastante, conquistar novos alunos, novos mentorados? Bom, o que me move, na verdade, são os propósitos que Deus colocou sobre a minha vida desde nova. Eu acredito, assim, fielmente, né, que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? A gente não nasceu por acaso, a gente não está aqui por acaso. E tudo que a gente faz gera um impacto em alguém. Então, eu posso estar gerando impactos em outras pessoas que eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está, né, fazendo com que essa pessoa receba, que ela entenda, que ela gere uma esperança através da minha vida, de que, ó, a Shirley saiu de onde saiu, conquistou, porque você não. Você acaba sendo um instrumento, não é verdade? Isso, exato. Agora, sobre religião. Tem algum ritual que você faça ao acordar? Como é que é a sua rotina, espiritualmente falando? Bom, eu sou cristã desde pequena e eu era mais assídua na igreja quando na adolescência, né? Eu era líder de dança, então eu comecei a ter mais conexão, assim, com Deus, literalmente, principalmente quando eu virei líder, né? Que eu falei, gente, eu preciso ler a Bíblia, porque só chegar na igreja e aceitar tudo que o pastor fala, não é que ele tá falando errado, mas eu quero ter certeza de que eu estou sendo instruída corretamente, que está baseado realmente na Bíblia, né? Porque na Bíblia mesmo fala de falsos profetas, né? Então, é bom você ter o conhecimento para você não aceitar tudo aquilo que te vem. E foi nesse momento que eu acho que eu comecei a ter mais conexão com Deus, né? Porque eu deixei de só ser uma membro ali, frequentando, ouvindo e aceitando tudo que falam, e passei a entender realmente a palavra de Deus e viver isso, né? Porque viver é o que faz sentido pra gente. Não é só você ouvir, reter, mas você não vive. Se você não coloca em prática aquele conhecimento. Exato. Né? E aí eu tenho minha rotina, né? Meu devocional pela manhã. Eu adoro fazer, é um momento que eu tô acordando ainda também. Aí eu dou aquela lida, já desperto, coloco uma música. Às vezes, quando eu tô ainda com muito sono, assim, que eu acordo muito cedo, eu falo, não dá pra ler, vamos colocar. Tem hoje muitas coisas que nos auxiliam, né? Você pode colocar no YouTube para o próprio... a pessoa falar ali no audiobook, né? Um livro, a passagem que você quer, sem precisar ficar focando e lendo. Eu coloco uma música de adoração para me conectar com Deus. Então, assim, acordar e ter isso todo dia para mim é essencial. É tanto que quando eu não faço, parece que nada naquele dia dá certo, assim, sabe? Parece que, tipo, não, eu não comecei meu dia entregando a Deus, parece que, tipo... Faltou alguma coisa, exatamente. E aí, pegando carona nesse assunto, gostaria que você contasse alguma história em que você, de fato, se sentiu instrumento de Deus, que você ajudou alguma pessoa a evoluir profissionalmente a ponto de ganhar dinheiro, de sair de um problema. Tem
diversos, alguns alunos, outras pessoas mais próximas que já me relataram algumas coisas, mas eu acho legal uma história que me impactou, acho que foi a que mais me impactou, eu não gosto nem de falar porque eu lembro, eu fico chorando. Eu era estagiária, desculpa, eu estagiava na época e da faculdade até o estágio eu ia lendo os livros, né, porque eu não tinha computador ainda na época. E eu lembro que nesse dia eu tava com a Bíblia, porque às vezes nem sempre a gente tá animada pra ficar estudando no ônibus, né? Então eu li a Bíblia nos intervalos. E nesse dia eu tava literalmente com a Bíblia. E eu saí com a Bíblia da minha mãe, que era uma Bíblia da mulher rosa. Na época tava bem na moda, todo mundo comprou essa Bíblia. E aí, antes de sair de casa, eu não tinha achado a minha. Eu falei, mãe, vou levar a sua. Peguei. Só que a da minha mãe era grande, a minha era pequenininha, cabia na mochila. E minha mochila já cheia de material pesa, né? Então eu falei, vou ler no ônibus, vou ficar com ela na mão até chegar no estágio. E aí eu acabei saindo mais cedo da faculdade e no meio do caminho eu parei numa loja de bijuteria e coloquei a Bíblia em cima assim e fiquei olhando as bijuterias. E aí chegou uma moça que era da loja, né, uma vendedora, e falou assim, moça, essa Bíblia é sua? Aí eu já pensei que ela ia brigar, né? Ai, desculpa, é assim, não sei o que. Ela, não, só quero te fazer uma pergunta. Essa Bíblia rosa é Bíblia, tipo Bíblia mesmo? Ou ela é um livro de mulher, alguma coisa? Eu falei, não, a Bíblia é Bíblia e só tem passagens que ele dá uma ênfase numa história relacionada pra mulher, uma palavra direcionada. E aí ela falou assim, me dá uma palavra dessas aí que você já leu. E aí eu dei a palavra justamente que eu tava lendo no ônibus, né, que era da mãe, sobre mãe solteira, que falava que não é interessante que a mulher, né, vive só, não é interessante ali que o homem também viva só. E aí eles pegam o trecho, né, e dão uma ênfase do porquê biblicamente não é interessante por causa, né, principalmente da questão da educação dos filhos. E eu falei, mesmo que você tenha passado por alguma coisa, na Bíblia, Deus não vai te condenar se você tiver que se separar, tiver que viver longe do seu marido, alguma coisa assim. Mas que não é do agrado. Por isso que é muito bom a gente pensar bem quem a gente vai casar, vai se relacionar, para constituir uma família mais consolidada. E não só pensar, eu quero ter um filho, mesmo que seja com qualquer um, só para se realizar. Aí essa mulher começou a cair no chão chorando. E eu fiquei assim, tipo, eu não sabia o que fazer, né? E aí eu fiquei olhando pra ela, assim, e eu... desculpa, foi uma coisa que não te agradou. Ela, não, justamente estava falando isso com minha amiga, que eu queria ser mãe, muito mãe, mas eu não encontrava nenhum parceiro e ia fazer com qualquer um mesmo só pra me realizar. E você vem e me, né, fala logo isso. E aí eu, amém, eu posso orar por você? Aí eu orei por ela, né, saí. Cheguei num estágio, assim, tremendo. Falei, nossa, o que aconteceu agora? E essa, acho que... E aí, depois de um tempo, passou uns meses, até eu fiquei sem coragem de entrar na loja. E aí, depois eu entrei lá, assim, só pra ver se ela tava indo lá e tal. E aí, tinha uma amiga dela que tava na hora. Falou assim, ela não trabalha mais aqui, não. Você é a menina da Bíblia, né? Aí eu, Nossa, depois que você falou essa palavra, ela foi pra igreja. E teve né, Deus revelou lá uma pessoa pra ela, que tava preparando a pessoa pra ela, que ela esperasse, não sei o quê. E ela voltou pros caminhos do Senhor. Tipo assim, ganhei meu dia. Olha que legal. Aquela menina tímida que não falava muito, Sim. já fez a diferença ali naquele momento, Exato. Né? Que legal. Qual é a importância da comunicação hoje para o seu negócio? É fundamental a comunicação na área de TI, principalmente. As pessoas, às vezes, deixam isso como se fossem... não é tão essencial, eu vou estudar e focar aqui na parte técnica, né? Eu vou ser bom tecnicamente. Mas, infelizmente, os bons tecnicamente sempre vão ser aquelas pessoas que vai ser mais mão de obra, mais braçal, né? Então, é que nem um livro que eu li, financeiro, de uma Viviane Tin, se eu não me engano, que ela fala justamente que ela vive no mundo corporativo ali do Wall Street, e ela fala que tem os garfo e faca e tem os tech. E os tech sabem muito, dominam muito, entende bastante, mas eles nunca são os caras que ganham mais. E aí ela fala, esses caras sempre vai ficar em segundo nível ali de faturamento. Agora os caras garfo e faca são os que sabem, que dominam comunicação, assertividade, influência. Então, ela começa a falar desses patamares. E aí eu comecei a ler isso e faz total sentido, principalmente na área tech. Porque às vezes a gente busca ser tão perfeito ali, codificando, entregando o melhor software com qualidade, se preocupando com todo aquele processo, que na verdade, aquilo ali, ele nunca vai conseguir vender por si só. Então você vê que tem muitos profissionais da área de tecnologia que não conseguem empreender,
porque não consegue tirar um pouco dessa criatividade só de codificar para ser uma pessoa influente, para ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que saiba representar. Isso é fundamental. Depois que eu vi isso, eu comecei a entender o quão fazia sentido eu aprender a me comunicar melhor, tirar minha timidez de lado, entender as palavras que eu posso pontuar. Eu posso ser com você que não entende tanto da área, te explicar de formas não tão técnicas, mas com uma clareza que você vai se sentir confiante no que eu vou te falar, de vender. Traduzindo. Exato. E tem pessoas, se você conversar, que é da área técnica, eles vão ser tão técnicos que vai ser até chato de ouvir. Porque, você vai pensar, ele tá se gabando porque ele sabe, eu não tô entendendo nada, ou realmente é o fato que ele não sabe se comunicar sem ser daquela forma. Então, isso é fundamental para a área. Quem se comunica bem vende mais, a gente Exatamente. pode dizer isso. Exatamente. Você vai encontrar no meio da área, que nem eu contrato pessoas também, e às vezes quando eu vejo uma pessoa que se vende muito bem numa entrevista, eu fico um pouco desconfiada. Porque eu falo, gente, já aconteceu de contratar essas pessoas, elas são, nossa, assim, falam muito bem, se comportam e tudo muito boa, mas não entrega nada, não faz nada. Na área tech mesmo assim, ela não é boa tecnicamente. E tem outras pessoas que conseguem ter esse equilíbrio. E isso é muito bom. E quando você acha essa pessoa, é tão raro que até são as mais caras para contratar. Isso é ouro, né? Exato. É ouro. A pessoa que consegue ter os dois. Agora eu quero te perguntar sobre a sua equipe, justamente. Como é que ela é composta e o que você prioriza na hora de contratar alguém? Eu priorizo principalmente, assim, né, caráter e responsabilidade. Se ela não bate com os meus princípios, nem entro muito, assim, para querer contratar, porque realmente não dá muito certo, né? Então, que tenha os princípios semelhantes aos meus e que tenha responsabilidade e compromisso com o que eu peço, né? Porque hoje em dia, às vezes, a procura tá tão difícil por profissionais bons que quando você acha, ele é tão requisitado, mas ele não é tão responsável. E aí, ele quer né, fazer um trabalho para você, mas faz para fulano, ciclano, e não consegue te entregar, não consegue ele tem excelência na entrega, mas não consegue te propor ali conforme foi combinado. Não é comprometido. Exatamente. Então, é difícil achar. Então, eu tenho profissionais que me ajudam desde a parte de criação ali, do conteúdo, das postagens, e uma que ajuda eu com a minha agenda, né? Porque é complicado. Com certeza, você faz muita coisa, né, Shirley? Sim. Cada hora tá num lugar. E a tecnologia propicia essa mobilidade. Eu gostaria de falar sobre os nômades digitais. Existe mesmo essa carreira ou é uma carreira de Instagram? A gente que não é de tecnologia desconfia. Eu fiz essa mesma pergunta antes de entrar na área, porque tava, né, dessa moda de todo mundo viajando o mundo, e eu falei, gente, eu quero fazer alguma coisa que eu possa viajar o mundo. Eu não sabia que era um nômade, por exemplo. E quando eu comecei a entrar na área de TI, eu vi que era possível. Eu falei, gente, mas tem que ser muito comprometido, né? Eu pensava que era muito difícil, assim, ter essa liberdade geográfica. Só que eu vi que não, né? Eu vi que, sim, se você é um iniciante, eu não recomendo mesmo, porque você ainda tá aprendendo, né? Você vai quebrar muita cabeça se você começar a fazer de qualquer forma. Então, quando você já tem uma maturidade, aí você consegue ter essa liberdade. Então, por exemplo, ano passado eu fui para Malta, fiz intercâmbio, fiquei trabalhando de lá, né, e assim, no meu tempo, no meu horário, sem muito, né, estresse, eu tô em Malta, chefe, eu não posso, né, não preciso ficar, eu vou viajar, isso e aquilo, eu só preciso informar literalmente, assim, né, os horários que talvez não vou conseguir entrar, ou os horários de trabalho que eu possa mudar, porque o fuso horário é diferente, então, tudo isso é acordado. Na área de TI, essa liberdade é que me encanta, por isso também que eu adoro fazer o que eu faço, justamente por ter essa liberdade. Mas tem que ter internet boa e responsabilidade. Exato. Eu até mostrei no Store que eu tava perto da praia e abri o computador, né? Eu falei, gente, não acreditem em quem programa na praia, porque não dá. A luz impede. Não, a luz impede, a areia, o barulho, né? Assim, não dá. Então, realmente tem que ter um ambiente ali próprio para isso. Shirley, falando em rede social, como é a sua conduta nas redes? O que você gosta de mostrar, o que você não gosta? Ou você mostra tudo da sua vida? Como é que você utiliza e como é que você equilibra? Porque senão você fica louco só fazendo conteúdo para rede social, né? Sim, eu equilibro bastante, porque no início eu ficava um pouco assim com aquela coisa, eu tenho que postar todo dia, né? Eu tenho que trazer conteúdo.
E quando eu comecei a me tranquilizar, tipo assim, cuidar mais de mim, mentalmente, principalmente, porque isso começa a ficar uma neura na sua cabeça. Nossa, eu tenho que postar todo dia. Nossa, fulano falou mal, eu tenho que argumentar o porquê ele deve estar pensando errado, sabe? E quando eu fui, assim, entendendo que não, Shirley, você não controla tudo, sempre vai ter pessoas que não vão gostar do seu trabalho, tem pessoas que vão te apoiar, e não olhar para isso, né? Olhar para os resultados. Eu estou fazendo algo que está realmente validando na vida de alguém? Isso é que eu tenho que olhar. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, eu parei de ficar com essa paranoia de ter que postar todo dia, e só posto realmente quando eu vejo que faz sentido, tem qualidade, ou é um humor ali só para a galera rir na área. E o meu dia a dia, eu mostro mais assim, meu lifestyle mesmo. Eu não gosto de entrar muito para minha parte pessoal, família, eu gosto de sentir essa parte mais protegida, até mesmo porque eles são low profile, então eu não vou ficar expondo, né, pessoas no qual eu acho que se eles não querem estar ali na internet, não faz sentido eu ficar também divulgando. Shirley, eu tô gostando tanto do que você está me contando. Eu, por exemplo, sou jornalista. Se eu quiser sair do jornalismo e virar uma programadora, me tornar uma programadora, eu vou me tornar uma júnior, certo? Como é que eu me coloco no mercado num caso desse? Bom, para transição de carreira ou para quem está iniciando do zero, tem que ter pelo menos os fundamentos base que toda empresa vai te cobrar ali quando você vê uma vaga, né, sendo solicitada. Então, seria ter conhecimentos bases em HTML, CSS, JavaScript e não deixar de aprender lógica de programação. Porque, às vezes, né, a pessoa está tão empolgada querendo entrar na área que quer já aprender a codificar, colocar a mão na massa, mas não entende muito sobre a lógica, não consegue ter muito consolidado lógica de programação. E isso é crucial para qualquer nível. Então, mesmo que você seja pleno, sênior, você tem que ter uma boa lógica de programação. Isso faz total diferença. E para os iniciantes de mercado, além dessa base, ter a lógica bem consolidada, é importante também ter essa boa comunicação para saber se vender, criar projetos reais. Então, tem uma mercearia ali na minha rua que não faz nada automatizado. Vou criar um sisteminha aqui fictício para ele, para simular um problema que você vê do mundo real e trazer isso para uma solução, traz muito valor para o seu currículo. Muito mais do que você só colocar no currículo uma calculadora, né? Sei lá, um menuzinho que você fez. Isso não traz muito valor para a pessoa que quer te contratar. Então, se colocar e pensar, a pessoa do outro lado, o que ele veria de potencial para me contratar? Né? Porque tem muitas pessoas que vai saber a mesma base que você, mas qual seria o seu diferencial? E aí o pleno, ele já é um profissional que entra na questão que já atua como júnior. Quando você inicia na área, você não vai começar a programar um software do zero. Você vai pegar algo pronto. Então, eu vou te passar atividades no qual você vai dar manutenção, né, como a gente chama de bugs, que é tá performando de uma forma errada, tem que corrigir aquele comportamento. Então, você vai atuar nesses pontos. E quando você já tem uma bagagem, vai começar a ficar mais desafiador. E aí você vai receber algumas coisas para começar a criar uma telinha nova naquele site, mas o sistema em si já existe. Então, você vai ter desafios de construir coisas maiores. E aí você já vai começar a virar a chavinha para pleno, que aí é quando você já tem uma autonomia maior de desenvolvimento, não necessita tanto do apoio de outros profissionais, e ainda pode também ensinar os novatos que estão entrando. Aí você já passa a ter essa gestão um pouco maior. E aí quando você se torna sênior, hoje em dia, na minha época, a gente tinha uns 6 anos para se tornar sênior. E hoje não tem mais essa regra, né? Então você pode, dependendo da sua competência, em 2, 3 anos se tornar um sênior. E aí, quando você se torna sênior, é quando você já consegue estruturar um software do zero, consegue dar suporte, consegue auxiliar outros profissionais abaixo do seu nível e começa aí a trabalhar mais a gestão de pessoas, né, ali no meu, que você tem dos outros engenheiros. Então, eu vou auxiliar outro engenheiro em melhores soluções, pensar em como eu posso fazer aquela arquitetura, porque às vezes as pessoas pensam que é só chegar no computador e codificar, mas não. A vida do dev não é 100% código. A gente passa metade do tempo ali em reuniões, pensando em soluções, arquitetando muito bem para só depois codificar. Então você não vai ficar 24 horas codificando o seu dia. Tem dia que você nem vai codificar. Você só vai ficar arquitetando, pensando na melhor solução. Por quê? Porque é que nem você querer construir uma casa. Se você pegar uma planta qualquer e depois pedir para eles mudar a casa totalmente,
Não dá, a estrutura já está feita, a fundação já está criada. E a mesma coisa no software. Então é melhor quebrar tudo e construir do zero. E isso dá um trabalho, sem falar tempo e dinheiro também, então gera um custo para a empresa, né? Os profissionais têm que refazer tudo aquilo. E por isso que pensar esses profissionais chega na senioridade, que a gente chama, aí já vai ser ou especialista em uma linguagem, uma tecnologia, ou vai ser um tech lead que vai comandar e fazer gestão dos desenvolvedores e medir qualidade de entrega do software, ou vai ser um arquiteto, que aí é que nem um arquiteto, né? Também que faz a arquitetura ali de casas, que vai arquitetar isso, toda a infra, o custo que aquela empresa vai ter, ou uma pessoa de gestão de dados, que vai trabalhar somente ali com os dados da empresa, fazer a melhor gestão desses dados, da informação para trazer resultados palpáveis, que eles possam gerir, né, ali decisões valiosas, né, principalmente para o negócio. Então, afinidade de segmentos. Tem que ter estratégia, em resumo, tem que ter estratégia. E nesses 13 anos, são 13 anos já de carreira, não é isso? Sim. Qual é a sua maior lição que você tirou? Gostaria que você falasse, assim, de uma maneira filosófica até. O que você aprendeu de mais importante nesses anos como programadora e agora como empresária, líder de equipe? Eu aprendi que é muito melhor você aprender no software, né, a fazer a gestão de testes para evitar muitas manutenções desnecessárias, do que você só editar o código, arrumar ali, tampar, que a gente chama de gambiarra. Remendar. Exato. Que aquilo vai te gerar mais problemas futuramente. E não é só para você, mesmo que você pense, eu não vou ficar nessa empresa a vida toda, mas você vai deixar esse trabalho para outros programadores. E sem querer, também, você acha que é uma vantagem. Não, fazer uma gambiarra aqui e saio fora. Mas, profissionalmente, né, você, em qualquer lugar que for, alguém vai perceber esse comportamento. E eu falo muito sobre isso. É melhor você aprender do que pegar atalhos. Quando você pega atalhos, você nunca é bom em nada. E você nunca entrega valor de verdade. Então, qualquer lugar que você esteja, para você ser reconhecido profissionalmente, sempre entregue valor ao invés de atalhos. É a tal da consistência. Tem Exato. A consistência. A consistência, às vezes, as pessoas pensam que todo dia eu tenho que fazer. Se eu quebrar um dia, pronto, eu parei, já não preciso mais. Na verdade, não. A consistência é o ato de você voltar a fazer, mesmo que você tenha quebrado aquilo um dia ou 2 dias. Mas você não desistiu e voltou a fazer novamente aquele hábito. Então, estudar a programação, às vezes, é cansativo mesmo. Todo dia, mexer, todo dia, estudar. Se um dia você quebrou, entenda que é normal. Nem tudo a gente consegue ser perfeito, né? E fazer seguidamente. Até gerar hábito, isso demora. Então, ter a paciência. O programador tem que ter paciência também. Senão você desiste fácil. Primeiro bug. Ficar o dia inteiro procurando qual é o problema e não conseguir resolver. Se ele não tiver paciência, no dia seguinte ele pede demissão. Vou desistir de tudo, vou jogar bomba nisso aqui, sim, não quero mais saber, vou mudar, vou fazer outra coisa. Não, tem que persistir. O bom programador brinca, ele vai sonhar com a solução, vai dormir com o bug na cabeça, vai pedir ajuda quando necessário, mas ele vai sair do outro lado. Muito bom. Shirley, existem técnicas para uma pessoa aprender mais rápido a programar? Bom, aprender mais rápido depende totalmente da capacidade que a pessoa vai ter ali de se entregar e aprender aquilo, né? Colocar em prática a programação. Porque eu falo assim, se você não está trabalhando hoje, legal, você não está trabalhando, você não precisa ficar todo dia codificando. Mas se você quer aprender e chegar mais rápido, faça isso. Finja que você trabalha e todo dia você vai lá estudar fingindo que você está trabalhando. Porque a prática é a constância que vai te evoluir. E algoritmos é algo que a gente tem que entender que computador, às vezes, eu entrei na faculdade achando que o computador era a máquina, né? Nossa, isso aqui é a melhor coisa da vida. Até o professor virar para mim e falar, a máquina só faz o que você manda. Então, se você está falando que a máquina é inteligente, é porque teve uma pessoa inteligente que programou ela dessa forma. E aí, depois eu fui estudando sobre isso e fui entendendo, né? Principalmente quando a gente fala, tipo, algoritmo. Algoritmo do Instagram, algoritmo do YouTube. O algoritmo não tá me entregando, né? As pessoas falam muito, às vezes nem tem noção do que tá falando. E a inteligência artificial, ela nada mais é do que esses algoritmos treinados. E se você pegar literalmente, fingir, por exemplo, se eu falar assim, pega o copo e bebe a água. Você vai ficar assim, se você for um robô. E eu pego o copo e bebe a água, você vai ficar parada. Aí eu tenho que dar a instrução correta. Tá, estica o braço,
Pega na alça da caneca, levanta o braço, vai no ângulo da sua boca, abre a boca, beba água. Então, viu que são vários passos. Não é simples, pega e beba. Não é, porque ele não pensa como a gente. O óbvio é que nem eu falei, precisa ser dito para a máquina. Eu preciso literalmente falar o passo a passo para que aquilo seja feito. Então, a IA nada mais é do que isso. Ela pensa, você escreveu. Por isso que quando ela surgiu, muita gente colocava uma pergunta e ela respondia meio burra, né? Isso aqui não funciona, olha só. Mas porque ela está treinando. Então, a partir do momento que ela cedeu um comando que não foi totalmente certeiro ali para ela conseguir achar a resposta, a próxima vez que você vai chamá-la de burra ali, falar que não é assim, que é assim, 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 você está ensinando ela, que nem ensinar uma criança, né? Não faz dessa forma. E isso vai gerar uma memória, no qual toda vez que gerar aquela mesma pergunta ou algo similar, ela já tem base daquele histórico que você conversou com ela. Então, assim, tecnologia eu falo que é uma evolução literalmente que nem nossa humana, né? A criação da máquina foi espelhada literalmente no nosso comportamento. É tanto que se você for aprender, por exemplo, HTML ele tem toda uma estrutura de cabeça, corpo, e que nem a gente pensa onde fica toda a logística ali, de onde vai puxar os conteúdos. O corpo é aquela apresentação, aquilo que a gente vê na tela, no site, no blog. Então, é tudo estruturado se você começar a comparar com o mundo real. Shirley, como ser um profissional de tecnologia mais criativo? Melhorar a comunicação? Que caminho ele pode tomar? Qual é a sua dica, seu conselho? Para quem está iniciando, é muito legal quando você começa a compartilhar a sua trajetória, né? Falar, olha, eu estou fazendo isso, estou começando a estudar agora nesse horário, olha, eu estou aprendendo. Porque se você vê, as pessoas se conectam com histórias. Então, pode eu não me conectar tanto com a pessoa que está iniciando, porque eu já não estou naquela fase. Mas quantas outras estão e estão querendo também saber como é que aquela pessoa está fazendo? Então, eu vi que tem muitos criadores de conteúdo da área que são novos na área e que fazem isso com excelência, né? Compartilha ali o dia a dia. E foi a partir daí que eu comecei a também entender que o óbvio precisa ser dito. Porque, às vezes, por eu estar já há muito tempo no mercado, eu acho que é muito óbvio para um júnior. Não, falar isso aqui é muito óbvio. E uma vez numa live, né, um júnior me perguntou uma coisa e eu fiquei, mas é tão óbvio. Aí, fui respondi pontualmente, mas depois eu fiquei com isso na cabeça. Nossa, pra mim era óbvio, mas pra ele não. É que nem quando você me pediu pra explicar dev de developer, né? Então, pra mim é óbvio. Pra mim não é óbvio. E pra você não. O que será que é dev, gente? Eu preciso perguntar pra ela. Exato. E você é uma pessoa que tem muitos princípios e valores, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais corporativa aqui, né? Qual é a sua missão? O que é importante para você quando o assunto é esse, valores? Saber respeitar o próximo, não ser invasivo, não querer me corromper, seja por qualquer oferta, né? Entender que eu tenho uma postura de empresária, uma postura de profissional. Então, se eu vou te entregar um software, eu vou te entregar um software, não vou te entregar nada além disso. Então, assim, deixar bem claro sobre quem você é, o que você está entregando, o que você tem a oferecer. E deixar também as pessoas cientes do seu limite, né? Aprendi a falar não muito tarde, mas foi a melhor coisa que eu aprendi na vida. É muito bom falar não, né? Exato. Essa possibilidade, isso é liberdade, né, Shirley? Exato. Tem tudo a ver com o que você prioriza, pelo jeito, né? Pela sua história. Você já chegou onde você queria? E onde você quer chegar? Literalmente eu cheguei onde eu queria, mas é como eu disse, né? Tipo, você conquista algo, aí você já tá depois querendo dar um próximo passo. Então eu já conquistei muita coisa, assim, que eu desejava lá do início da minha carreira. Chile, conquistando isso aqui eu já tô de boas, me aposento. E hoje eu já tenho outros objetivos, então sempre a gente vai almejando cada vez mais coisas. Mas sim, já conquistei muita coisa que eu achava ainda que ia demorar até mais. E qual é o próximo desafio? Pode dividir aqui com a gente algum projeto futuro? Ou você é o tipo de pessoa que não, vou guardar pra mim até eu realizar? Bom, é mais pessoal, então eu vou guardar pra mim. Tá. Mas profissional já realizei vários, eu tenho alguns outros projetos que eu quero realizar, mas isso eu sei que vai demandar um pouco mais de tempo. Agora, os pessoais, eu prefiro não falar, até mesmo porque quando eu falei uma vez, parece que sabe quando dá tudo errado? Cobrado, né? E aí, já fez? Exato, então eu prefiro guardar.
Tá bem. Deixa pra gente suas redes sociais, Shirley, que são muito legais. Por sinal, você ensina, você compartilha entretenimento, é muito bacana mesmo. Deixa pra quem tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, pelo Spotify, ou pela IPTV, ou ouvindo Spotify. Bom, se você quer me acompanhar mais de pertinho, no YouTube tem um conteúdo mais sólido sobre a área, ensinando a codar e dicas para devs, que é a Shirley Hills. E se você quer ver mais um pouquinho da Shirley do dia a dia, segue no Instagram, é Shirley Hills com 2 R's. E no TikTok é mais humor, né? Eu também compartilho muito conteúdo ali respondendo vocês nos comentários dos vídeos. Então é Shirley Hills também com 2 R's. É o mesmo do Instagram. Muito bom, já aprendi que devs são developers, é isso? Exato. Desenvolvedores, pessoal. Olha só, era óbvio, mas até a gente entender, né, o que é, não é tão óbvio assim. Exato. Tem alguma mensagem que você queira deixar para o nosso público, algo que a gente não tenha falado aqui nesta entrevista e que seja importante para você? Bom, para quem quer iniciar na área de desenvolvimento de software, não se desanime. É uma área que ainda tem muito potencial, está em ascensão. Ao contrário do que muitas pessoas falam que está saturado, que a IA já roubou nosso emprego. Muito pelo contrário, né? A tecnologia está avançando, consequentemente, inteligência artificial também. E fazer parte de entender e pegar isso como instrumento para alavancar os seus resultados na área é o que vai te diferenciar no mercado. Então, seja uma pessoa que tenha objetivos claros, você vai conquistar, com certeza. E não esqueça que software não é tão importante criar um software, mas é manter. Então, sempre se mantenha atualizado. A gente nunca vai saber 100% de tudo. É questão sempre de estar aprendendo. Mesmo você chegando num nível sênior, você ainda vai aprender muito e vai ver que não sabe de quase nada. Então, um passo de cada vez você chega lá. Seja ousado, seja aberto para aprender sempre, né? Exatamente. Então, tá. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, mais uma vez, conversar com você. Que você volte sempre para ensinar, para contar sobre a sua história, sobre os seus planos futuros, tá bom? Foi muito legal te conhecer. Obrigada mesmo. Obrigada a você, que agradeço a oportunidade e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Hoje eu conversei com a Shirley Rios, ela que é especialista em tecnologia e CEO da StartDev. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até uma próxima. Tchau, tchau. Você gravou, né? Você gravou, né? Você gravou tudo, né? Pelo amor de Deus. Se não gravasse... Foi mesmo. As meninas que entraram no StartDev, algumas, não são todas, mas eu tenho que sempre voltar a trazer para elas à tona que elas são capazes, que elas conseguem. Os homens não, os homens são muito mais flexíveis nesse sentido. Eu acho que justamente por ser uma área, né, predominante até então por eles, eles já devem ficar, não, isso aqui é algo que eu vou dominar, eu sou homem, isso aqui é algo que eu vou conseguir fazer. Mas eu acho que também faltam referências, como você, né? Um ídolo ali, uma referência mesmo. Olha, ela foi lá, fez, eu também sou capaz, eu vou. Exato. Alguém em quem confiar, mesmo que não conheça pessoalmente, mas eu sei que a Shirley vai estar lá, vai continuar ensinando e, assim, é minha representante, ela me representa. Né? Isso. Quem me vê, teve uma vez eu não sei se era fã ou era hate, né? Mas... Geralmente o hater é fã, né? Aquele fã frustrado. Ela me falou, é muito fácil você falar, você sempre teve uma ótima vida e tudo mais. Então, assim, as pessoas às vezes vê o seu palco, mas não vê o seu bastidor. E até um vídeo que eu fiz, um Reels, colocando, tipo, eu tô viajando, mas ó, eu tô trabalhando. Eu tô fazendo isso, ó, mas olha o que eu fiz pra estar aqui. Antes de fazer isso, eu fiz isso. Exatamente. E isso porque foi justamente para dar uma resposta para essa pessoa involuntariamente, né? Porque eu não tive um computador quando entrei na faculdade, e quando eu expressei isso a primeira vez em rede social, eu lembro que foi ao vivo numa live, e o pessoal colocou assim, uai, e por que você foi fazer programação no seu computador? Existe isso, né? E eu falei, existe. Não existe livros? Eu fazia teste de mesa. Não sei se você não deve saber. Teste de mesa, em vez de eu codificar, como eu não tinha computador, eu escrevia na folha o código. Então eu fazia linha a linha. Chegava mais cedo na faculdade, passava pro computador para ver se compilava e tudo mais. E assim eu fui aprendendo. O lado bom de escrever é que eu conseguia memorizar mais fácil, né? Os comandos ali e tal, porque no computador era mais difícil você lembrar. E isso me deu uma velocidade maior, assim, para codificar. Mas
era super difícil, tipo, não sei se isso aqui vai compilar, tô fazendo papel, mas eu não deixava de treinar, eu não deixava, por não ter computador, de estudar, de buscar conhecimento e de aplicar ele. E a primeira oportunidade que eu tive, eu comprei meu computador e consegui. Então, assim, às vezes as pessoas só querem arrumar desculpas, né? E se você olhar a vida da pessoa, ela tá realmente bem favorecida. Até a gente tem um celular em mãos, que é um computador, praticamente. Tem como você estudar pelo celular e codificar. Não é tão interessante como uma tela maior, mas pelo próprio seu celular. Então, sem ter um computador. Então, tem muitas maneiras, sim, de se inserir no mercado. E às vezes a gente só quer desculpas para provar que a gente não é capaz. Evoluir, né? Exato.